E aí, galerinha do Conquistar, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Field, serei seu professor de Geografia nessa aula maravilhosa. Mas antes da gente começar, eu já queria que você pegasse seu celular, abrisse sua rede social e já nos seguisse. Procura lá, conquistar.seducan, que você vai saber tudo que está aqui por dentro do nosso mundinho do Conquistar. Aproveita e já me segue na rede social também, que é GeoField. Tudo bem? Hoje eu tenho um episódio incrível para vocês, que é o 2.2, os movimentos, os tipos de relevos, os planaltos, as planícies, as montanhas e as depressões. Tudo bem? Vamos lá ver o detalhamento e saber o que você vai aprender nessa aula? Olha só, a gente vai ver a relação do clima, da vegetação e do solo. Tudo bem? E eu já tenho a primeira dica para vocês. Vamos lá? Vocês já se perguntaram como o relevo pode influenciar na sua vida? Talvez você more num planalto, numa planície, numa depressão, numa montanha. Eu, particularmente, moro num planalto rebaixado. Mas e você? Já se perguntou sobre isso? Olha só, dependendo do tipo de relevo, isso pode influenciar muito na sua vida. Imagina que você vai sair de férias e você vai subir a serra. Se você está de carro, quando o carro sobe um declive, ele precisa de muito mais força. Então você vai precisar de muito mais gasolina. Agora, quando o carro desce o declive, ele vai com a gravidade. Então, você vai gastar menos combustível. Isso impacta diretamente, por exemplo, no teu orçamento. Outra coisa, por exemplo, se você mora aqui pela região da Amazônia, onde eu moro, o que vai acontecer? Se você desce o rio, o barco vai com a correnteza. Ele vai descendo o declive. É bem mais rápido. Agora, se você sobe o rio, no exemplo, indo de Belém para Manaus, o que vai acontecer? O barco precisa romper o atrito, não só da correnteza, mas também do declive do relevo. Logo, o que acontece? O barco também vai gastar mais combustível. Outra coisa também é que se você vai de Manaus para Belém, como você vai a favor do relevo, a tua viagem vai ser mais rápida. Agora, se tu vem de Belém para Manaus, a tua volta vai ser mais demorada. Isso se aplica em várias outras coisas. Por exemplo, relevos mais altos tendem a ter o ar mais rarefeito, ou seja, a quantidade de oxigênio para você respirar vai ser menor. Enquanto que cidades mais baixas, por exemplo, das planícies, tem uma quantidade de oxigênio maior. Isso acontece quanto mais alto na atmosfera, menos oxigênio. Então, se você está muito alto no relevo, você pode ter uma dificuldade. Um grande exemplo disso são os turistas que vão até Machu Picchu. Eles que não estão tão acostumados com uma altitude muito alta, acabam sentindo ali um certo desconforto por causa da pressão atmosférica. Quando desce o relevo, fica tudo certo. Tudo bem? Gostou? Eu tenho uma dica para te dar. Então, olha só a dica que eu tenho para vocês. Joga a cartela, produção. Já se perguntou por qual motivo o sertão nordestino é tão seco e qual a relação do relevo com isso? Olha só, eu trouxe aqui para vocês a imagem de um burrinho que ele diz: aqui está quente para burro. Mas por que isso acontece? Já pararam para se perguntar? Lá no Nordeste, olha só onde eu estou agora. Quem conhece esse cenário? Quem conhece esse lugar? Nordeste. Aqui geralmente faz uma temperatura de 30 graus. O Nordeste ele tem características específicas por causa do relevo e vários outros fatores que fazem com que a região seja bem mais quente. Bem? Por exemplo, a gente vai ter o próprio Planalto da Borborema que impede que as chuvas cheguem até aqui. Outros fatores também é a questão da vegetação, é a questão ali do próprio solo. Mas quem pensa que o Nordeste é sempre quente, está enganado. Porque, olha só, chove aqui também. Né? Vocês gostam de tomar banho de chuva? Eu gosto. Então, à medida que chove aqui no Nordeste, é por causa de alguns fatores, e esses fatores eu vou explicar agora para vocês. Tudo bem? De olho aqui na tela para gente. Fatores atmosféricos. É uma área de alta pressão com correntes de ar que transfere o calor para latitudes maiores, ou seja, mais para próximo dos polos. Situação que favorece a estabilidade do tempo e a ausência de chuvas. Então, como não há uma variedade do tempo e também essa estabilidade por causa dessa alta pressão, no Nordeste a gente vai ter menos chuvas, tudo bem?
Outra coisa também é o regime pluvial temporário, né? O que é o regime pluvial? O regime ali de chuvas. Isso significa que nos períodos sem chuva, eles secam. Eles quem? Os rios, tudo bem? No entanto, logo que volta a chover, o que acontece? Esses açudes e barragens acabam se enchendo novamente, trazendo um pouco mais de umidade para a região. Tudo bem? Mas, afinal, qual é a relação do relevo com tudo isso que eu expliquei para vocês agora? Então, prestem atenção. O clima influencia a formação da vegetação e a vegetação contribui para a dinâmica do solo. Dessa forma, é clara a existência de uma relação entre a vegetação, o clima e o solo. Logo, a biosfera é constituída por uma série de elementos naturais que favorecem o desenvolvimento da vida. Então, gente, à medida que a gente vai ter essa relação da biosfera com o solo e o relevo, a gente tem a formação desse clima que eu apresentei para vocês lá no Nordeste. As principais dicas para minimizar os efeitos da seca na agricultura por conta do solo e do clima, aqui eu trago para vocês algumas diquinhas para que vocês possam ali se adaptar à plantação e à agricultura lá no Nordeste, tudo bem? A primeira delas é plantar plantas adaptadas àquela região. A gente vai ter, por exemplo, as xerófilas, que elas conseguem se adaptar a períodos de grande escassez. Elas basicamente vão tirar a água do solo com as raízes profundas e aí vão conseguir atingir os lençóis freáticos, não precisando assim tanto das chuvas. Tudo bem? Outra coisa que você pode fazer também é a rotação de culturas, na qual você basicamente vai dividir o solo em algumas partes, geralmente 4, e aí, em um período do ano, você vai plantar dentro de um solo que você repartiu, no outro período você planta, e aí aquele primeiro vai começando a se recuperar. Nesse ponto, no final de 4 estágios, o solo vai se recuperando e você vai plantando. Isso faz com que a agricultura ali não precise tanto de água e o solo não fica muito desgastado. Tudo bem? Outra coisa que você pode também fazer é o plantio direto, sem arar ou preparar o solo. Tudo bem? Nesse ponto, você só vai ter que fazer uma espécie de fincagem na terra daquela planta, para que ela possa chegar em uma profundidade adequada para também sugar a umidade. Tudo bem? Outra coisa que se pode fazer lá na região do Nordeste é guardar água. Já temos ali vários pontos, como os açudes, as grandes caixas d'água, até sistemas de guardar água da chuva, na qual os nordestinos armazenam água e utilizam isso nas suas culturas. Tudo bem? Eu tenho outras diquinhas para dar para vocês. Esteja atento às previsões climáticas, use a tecnologia a seu favor e adote a irrigação de precisão, para que você não desperdice água. Tudo bem? Olha só, para exemplificar tudo isso, eu trouxe uma animação para vocês. Então, aqui eu trago o Planalto da Borborema, tudo bem? E as chuvas orográficas. A chuva orográfica é essa chuva de relevo, onde os ventos alívios úmidos acabam vindo em direção ao relevo, tentando romper a pressão atmosférica para passar por cima deles. No momento que os ventos alívios chegam quase próximo ali no topo do relevo, acontece as chuvas orográficas, chove. Depois, a chuva orográfica passa para o outro lado, em direção à depressão sertaneja, já bem mais seca. Tudo bem? Esse é um dos motivos que faz com que o Nordeste tenha ali uma incidência menor de chuvas. Tudo bem? Então, olha aqui a imagem. A gente vai ter nessa chuva orográfica uma situação que a gente chama de barlavento e sotavento. Tudo bem? No barlavento é quando a nuvem está tentando romper o relevo. Por causa da pressão atmosférica, ela acaba rompendo, chovendo aqui nessa parte. Notem que onde está chovendo, você vai ter uma vegetação maior. À medida que a nuvem passa por cima do relevo, ela se transforma em sotavento. A nuvem ainda vai estar lá, mas ela vai estar seca, deixando a região mais árida. Tudo bem? Olha só aonde que eu estou. Se você é de Manaus ou já conhece aqui a minha cidade, sabe que esse é o nosso incrível Teatro Amazonas. Mas repararam que, olha só, eu estou de casaco e está nevando.
Se você não faltou às aulas de geografia básica, sabe que isso aqui é quase impossível de acontecer. Mas não é porque não neva aqui que aqui não vai estar frio e a gente possa usar um casaquinho, tudo bem? Aqui no Amazonas tem um fenômeno que a gente chama de friagem. Já ouviu falar? A friagem é basicamente quando a gente vai ter uma queda da temperatura, tudo bem? E já se perguntou por que isso acontece aqui na região amazônica, que teoricamente é sempre uma região muito quente e do nada fica muito frio? Será que é do nada mesmo? Olha só, vou te apresentar o nosso segundo conceito de hoje. Vamos lá? Olha só, conceito na tela. O relevo plano e baixo da Bacia Platina permite que a massa polar atlântica, no inverno do hemisfério sul, em algumas ocasiões atinja o sul da Amazônia Ocidental, provocando a queda brusca na temperatura, regionalmente conhecida como friagem. Logo, aquilo que a gente já aprendeu ali lá no ensino fundamental, que é as massas de ar, uma delas no inverno, chega até aqui a região amazônica, tudo bem? Vou te mostrar um mapa com isso. Olha só, então a gente tem a massa polar atlântica que sobe, passa por entre a Cordilheira dos Andes e o Planalto Central, chegando aqui na região amazônica, que vai formar o que a gente chama desse fenômeno de friagem, quando a temperatura cai. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, então vamos para as nossas considerações finais. E aí, ficou alguma dúvida? Eu espero que não. Só para a gente revisar aqui o conteúdo da aula de hoje, lembre que o relevo é extremamente importante para a nossa vida, tudo bem? Aqui no Brasil ele vai ter uma dinâmica diferente em cada região. A gente viu lá no começo da nossa aula, por exemplo, como o relevo afeta a região Nordeste. Um planalto lá da Borborema impede que as nuvens que vêm do Atlântico possam chegar até ali na região do Sertão. E como? Com o impedimento da chuva, né? Da formação da chuva orográfica. A gente viu lá o balavento e o solta-vento. Essa questão faz com que o sertão nordestino seja tão quente e tão seco, tudo bem? A gente também vai ter a questão de, descendo um pouquinho mais o relevo, a gente vai ter a questão da massa polar atlântica, que se forma lá perto da Antártida e entra no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Lá a gente também vai ter outra dinâmica de relevo, que vai ser tudo mais plano. Essa massa sobe, aí vai passar entre o relevo do Planalto Central e a Cordilheira dos Andes, fazendo com que ela chegue até aqui no sul da Amazônia Ocidental, fazendo com que as temperaturas caiam. Então, uma região que tipicamente é muito quente e tropical, ela vai ficar bem mais fria. Isso vai afetar o nosso dia a dia. A gente está muito acostumado no calor. Então, quando o frio chega, a gente vai mudar a vestimenta, a gente muda a rotina. Geralmente, a friagem vem acompanhada de algumas pancadas de chuva. Então, isso faz com que o relevo seja muito importante na nossa vida. Mas não só na condição climática. A gente viu que a vegetação também é muito importante. Quanto mais alto no relevo, menor é o nível da vegetação, por causa da pressão atmosférica. E quanto mais baixo no relevo, você vai ter uma grande vegetação. Um exemplo disso é que no alto do Planalto da Borborema, a gente vai ter uma vegetação menor, enquanto que na planície amazônica, que é um relevo mais baixo, a gente vai ter a grande floresta amazônica, cheia de animais, rios e uma biodiversidade. Bem? Então, é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui. Eu fiquei muito feliz de dar essa aula para vocês. E para mostrar essa felicidade, eu gostaria de fazer uma selfie. Então, pega teu smartphone, já abre a tua rede social para a gente fazer aquela selfie e você postar com a hashtag Conquistar22. Tudo bem? Vamos lá? Espera aí que eu vou me preparar. E aí, ficou boa? Então, posta lá nas redes sociais, marca o Conquistar, aproveita, já nos segue por lá. Olha só, procura lá, conquistar.seducan. Já que tu vai estar lá, aproveita e me segue, que é Geofield. Tudo bem? Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.